Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Conference CRI 2024. O Fique por Dentro recebe Simval Filho, que é pastor, editor e jornalista, e Malu Santana, que é líder do Ministério CRI. Sejam bem-vindos ao Fique por Dentro. Muito obrigado, Luana, Fábio, a paz a todos. Que alegria estar aqui de volta, viu? Nós que agradecemos a participação de vocês aqui conosco. Vamos iniciar aqui nesse bate-papo, que na verdade é um bate-papo, com a seguinte pergunta: como surgiu a ideia de realizar o Congresso CRI 2024 e qual é o objetivo principal do evento? Bom, primeiro falar um pouquinho do nosso ministério, né? Nosso ministério é voltado para os empreendedores cristãos da nossa igreja. E ali nesse ministério a gente tem feito várias iniciativas para fortalecer a identidade empreendedora, para que os empreendedores consigam também fazer com que os seus negócios cresçam à luz dos princípios bíblicos. Então, é um combinado de ações para que o empresário cresça. Eu acho que, acima de tudo, essa é a grande diferença de um empresário cristão para um não cristão. Nós temos uma bússola, né? Nós temos uma orientação, que é a palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. Por isso que quando um empresário cristão vai buscar capacitação, ele pode buscar em cursos seculares, ter faculdade, pós. Eu sou entusiasta disso. Acho que todo empreendedor deve estudar e continuar estudando até o fim da jornada. Até Jesus voltar, a gente tem que buscar conhecimento. Porém, o empreendedor cristão, além do conhecimento natural, as habilidades naturais, ele deve se aperfeiçoar em buscar em Deus. Essa é a experiência que eu tenho, por exemplo, na minha vida, na minha empresa, né? Faltou só falar que eu sou empresário também. Eu tenho a minha editora, a editora Lion, e por isso já tive aqui em outras ocasiões na rádio, e a Lion é a Valores Editorial, que a gente publica coisas sobre empreendedorismo. E como empresário, a minha experiência é essa. Eu me guio por propósito, pelos valores do reino. E esse é um desafio a mais que o empreendedor tem, mas também uma alegria. Porque nós não somos... Ninguém nasceu empresário. Eu sempre digo lá na nossa igreja que ninguém nasceu empresário. Mas nós somos chamados a serem missionários, disfarçados de empresários. Nossas empresas são uma extensão do reino de Deus. E é isso que por isso que a gente quis criar essa conferência. Uma conferência que a gente pudesse abordar vários temas que são necessários para você alinhar para o crescimento da sua empresa, visando já o ano de 2025. Estamos às portas, né, de um novo ano. E não dá para o ano que vem ser igual aos demais. Então esse é o nosso mote. A gente está desafiando os empreendedores a ter um olhar abrangente sobre o seu negócio, sobre gestão de pessoas, sobre marketing, sobre o seu planejamento, sobre gestão, sobre as várias áreas, inovação, pensar coisas novas e diferentes. Afinal, a gente tem um Deus que é dono do universo, né? Então, quem é melhor do que Ele para nos dar sabedoria para a gente aplicar nos nossos negócios? Então, a gente precisa muito ter esse olhar abrangente. E é isso que a gente procura com essa conferência, que vai ter 5 palestrantes, 6, né? Agora, cada semana a gente aumenta mais um pouco. Que legal. E já lembrando que nós teremos aí, né, para você que está acompanhando, deixa eu mostrar aqui, para você que está acompanhando pelo nosso site, no final do programa nós vamos presentear 2 pessoas. Então, 2 ouvintes vão receber esse livro, né, o Simval? Conta um pouco para a gente sobre esse livro. Esse livro é um lançamento da Valores Editorial, né? Esse meu selo da minha editora para empreendedorismo, educação e livros em geral, porque a Lion, nossa editora aí, digamos, a principal, é uma editora focada em cultura pop e cristianismo. Então a gente faz bíblias, jogos, coisas criativas para crianças, adolescentes, jovens, e a gente abriu esse novo selo. E o Desdestino é uma opção, é de um empreendedor que mora nos Estados Unidos, é um case fantástico, é um cristão que imigrou, né? A gente estava falando um pouquinho de imigração antes do programa começar. Ele foi para os Estados Unidos para começar uma nova vida de empreendedor. E lá ele obteve muito sucesso. Ele é um empreendedor serial, né? Tem várias empresas na Flórida. E ele escreveu esse livro conosco, o Cleston Santino. Desistir não é uma opção. E eu acho que isso tem que fazer parte do nosso DNA de empreendedores cristãos. Né? A gente sabe que, por estatística, né, 80% das empresas fecham com 2 anos de existência. Essa estatística é do Sebrae. E nós, como cristãos, podemos e devemos, independentemente das estatísticas, buscar essa sabedoria do alto para não desistir.
eu sou um caso disso na minha empresa, né? A minha empresa, para ela ter um retorno, ela levou 7 anos. E hoje, né, vendo as ações, a gente está com, graças a Deus, lançamos devocionais, jogos, com marcas como a Turma da Mônica, o Três Palavrinhas e tantas outras. E depois de experimentar o crescimento, eu olho para trás e vejo, puxa, a gente não desistiu do propósito. Deus colocou um propósito em nossas mãos e nós somos resilientes durante o tempo que foi necessário para o negócio amadurecer. E acho que ler esse livro, você vai ter essas lições de alguém que veio lá do interior do Ceará e hoje está empreendendo, né? O caso do Clécio Santino, empreendendo em Orlando, tendo um grande êxito e aplicando os princípios cristãos. E esse que faz toda a diferença. Ah, que maravilha. Reforçando, Fábio, como as pessoas podem concorrer? É só mandar mensagem para a gente mandar mensagem com o nome Eu quero concorrer, só isso. E não esqueçam de enviar o nome completo, Isso, já manda o tudo. endereço e o CPF, porque é uma regulação do correio que envia para enviar. Agora, falando sobre desistir, não é uma opção, e quais são os principais desafios que os empreendedores enfrentam? Bom, eu vou começar a comentar e a Manu complementa, né? Eu acho que assim, o principal desafio hoje, na realidade, eu vou falar para o empreendedor cristão, né? Porque é o nosso público na conferência, nosso ministério. O maior desafio é você realmente dedicar a sua vida, ter tempo de oração e de buscar a direção de Deus. Eu digo assim, você tem 2 escolhas como empreendedor. Uma, você pode buscar ser bem-sucedido, se mirar em grandes exemplos. E se você olhar a lista da Forbes, em vários países, a maioria não são cristãos. Então, o êxito financeiro não é necessariamente um sinal de que Deus está no negócio. E para o empreendedor cristão, qual que é o desafio? É você escolher, eu quero me mirar nesses exemplos, que são importantes, que são vários, que têm práticas maravilhosas, ou eu quero buscar o projeto, o plano, o propósito de Deus para a minha vida, para o meu negócio. Que hoje, essa sigla, né, BAM, Business as Mission, ele representa hoje o que eu acredito que o empreendedor cristão deve aplicar na sua vida. O seu negócio é uma missão. A nossa vida é uma missão. E eu acho que o maior desafio do empreendedor cristão é fazer uma escolha radical. Eu quero ser um empreendedor missionário. Eu quero que o meu negócio reflita o reino de Deus, seja para a glória de Deus. E aí você vai me dizer assim, mas como é que um grande empresário fala isso? É fácil, né? Porque ele já está lá todo estruturado. Mas esse grande empresário começou pequeno. E todos nós começamos de algum ponto. Se você começa com essa cultura do reino no seu negócio, com certeza você vai experimentar um crescimento de acordo com a cultura do reino. Se você começar errado, ou você está pequeno ali, está lutando pela sobrevivência, e você não aplicar os princípios do reino, tem duas opções ali. Ou você vai continuar sobrevivendo, ou você vai crescer da forma errada, e vai ter que corrigir lá na frente. Então, por isso que eu defendo isso, porque esse é o maior desafio. Parece que é óbvio, né? E o óbvio precisa ser dito às vezes, porque eu vejo que muitos empreendedores cristãos lutam pela sobrevivência do seu negócio, alguns fazem práticas muito corretas de gestão, têm negócios, ideias maravilhosas, mas não submetem seus negócios ao CEO do universo. O que acontece com o tempo? A pessoa pode prosperar, mas não ter um negócio que reflete a sua jornada espiritual. Ela pode não prosperar e ficar rodando em ciclos e lutando pela sobrevivência, e muitas vezes não perde a sabedoria do alto, que é aquela que faz toda a diferença, é o que diferencia nós cristãos de aquele empreendedor que não é cristão. O empreendedor não cristão, ele está no risco total, ele está podendo acertar, ele pode errar, mas ele não conta com esse suporte, né, do Espírito Santo, do Senhor do Universo, que faz toda a diferença. Então nós temos esse suporte, né? Salomão, quando Deus perguntou para ele, o que você quer? Podia perguntar qualquer coisa, eu quero sabedoria para administrar o reino que o Senhor me deu. E eu acho que esse é o maior desafio do empreendedor cristão. Pedir para o Senhor todos os dias sabedoria para administrar o reino, por menor que seja, que o Senhor entregou nas nossas mãos. Você quer completar também? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Um Bom prazer. dia. E eu acho que o pastor Simval comentou absolutamente tudo de modo bastante geral, né? Então, não existe um empreendedor cristão que desista.
porque ele efetivamente já entregou o seu negócio nas mãos do Senhor. Então, o complemento seria justamente isso, né? Então, não existe uma opção de desistir? Não existe, porque ele já entregou. Então, se ele entrou nesse negócio, ele entrou sob, né, a direção de Deus. Então, não tem como desistir. As dificuldades, elas fazem parte do dia a dia, mas não existe a desistência, porque efetivamente quem está na frente é o Senhor. Que legal. E um dos erros, né, que a gente ouve bastante, as pessoas que eu já ouvi de alguns empresários, que eles falam assim, não, na minha igreja eu sou pastor, mas na minha empresa eu sou o chefe, eu sou o dono, eu sou o líder. E aí tá errado, né? Porque muitas vezes ele não passa, muitas vezes, a credibilidade de um cristão. Né? Porque também não adianta você ficar fazendo culto lá na empresa, porém você não está dando testemunho, exemplo de um cristão, né? Até com os funcionários, empatia, a questão de benefícios, de salário, tudo isso. Isso conta muito mais do que, de repente, a pessoa ficar lá fazendo culto lá no seu trabalho, né, Simvaldo? Tem que ser um conjunto, um contexto de tudo. E a pessoa vai aprender tudo isso nessa conferência. Exatamente, isso mesmo. A gente, por muito tempo, assim, a gente foi ensinado, né, que a gente tem uma vida, né, de igreja, uma vida aos domingos, durante a semana, não sei, no ministério da igreja, uma vida na nossa casa, no nosso trabalho, quando na realidade Deus nos chama a ter uma vida integral. Nós somos filhos, servos dele, missionários dele, embaixadores do reino, no culto à noite, no domingo, de manhã, na nossa empresa, na nossa vida, na nossa casa. E essa coerência que você falou é o maior desafio. E a gente precisa viver isso. E quando a gente vive isso, o nosso negócio cresce. Não tem como não crescer, porque o Senhor, o Deus do universo, está nos orientando a dar os passos corretos. E na nossa conferência, a gente vai ter, inclusive, uma pessoa que fala muito sobre esse equilíbrio de família e trabalho, de combinar, né, a vida, enxergar a vida de trabalho como extensão do reino integral, que é a Ana Beneghini, né? A Ana Beneghini vai ser uma dentre os 6 palestrantes, é a única mulher, e ela é especialista em branding, né, para grandes marcas. Então, uma marca da nossa conferência é que cada palestrante são cristãos empreendedores de êxito dentro do seu negócio, da sua proporção. E ela não é diferente, e ela tem um movimento que chama de movimento de mulheres empreendedoras. Então, mulheres cristãs empreendedoras. E chamando essa responsabilidade, essa integralidade. E isso eu acho que assim, é incrível. Outro palestrante nosso, posso comentar aqui? Pode. Outro palestrante nosso, é que uma coisa puxa a outra, né? Outro palestrante nosso é o Gesiel Barros. A gente está falando de pequena empresa que tem uma dificuldade de crescer, e ele tem uma franquia aí de salões de cabeleireiro, né? E ele não sabe cortar cabelo. Olha que interessante. E ele é especialista em marketing para negócios locais. Então é muito rico isso. Por exemplo, o Thiago Bruneto corta cabelo lá no salão dele em Osasco. Então, e ele virou um mastermind de empresários, de pequenos empresários. Então, isso que eu acho bacana. Quando a gente aplica os princípios do reino de Deus na nossa vida e, por extensão, na nossa empresa, o Senhor nos dá um crescimento dentro da proposta que Ele tem para nós, o nosso propósito, nossos dons, nossos talentos. Eu sempre gosto de falar esse testemunho porque é a minha realidade, né? Quando eu era adolescente, eu era colecionador de histórias em quadrinhos e aficionado por cinema. Agora, na vida adulta, quando os caminhos profissionais foram me conduzindo para isso, Deus me deu uma editora de quadrinhos cristãos, de jogos cristãos. Hoje eu estou trabalhando com cinema cristão também. Então, assim, quando a gente tem um propósito em Deus, Deus vai direcionando, né? Evidentemente que não acontece tudo do jeito que a gente gostaria, na proporção que a gente gostaria, na velocidade que a gente gostaria, Sim. Mas Ele está no controle. E isso que é maravilhoso. Com certeza. É lindo, né? Agora, Malu, conta pra gente, que conselho você daria para um empreendedor que está sentindo a sua fé, que está conflitando com as metas profissionais? Olha, o primeiro passo de tudo, cristão ou não cristão, é ele poder olhar para esse Deus maravilhoso em primeiro lugar. Eu acho que você buscar conhecê-lo faz toda a diferença. E aí, nós falamos aqui já, né, muito a respeito desse início, né, dessa busca. Então, se eu tivesse hoje o primeiro conselho a tudo, né, entregue tudo
nas mãos do Senhor. Esse é o primeiro momento. Para aqueles que ainda não o conhecem, tenha a oportunidade, porque os cristãos que ele se relaciona, nós somos de fato missionários, né? Missionários disfarçados de empresários. Então a gente não precisa abrir a Bíblia para que a gente possa pregar. Então a gente prega nas nossas atitudes. Então esses são os conselhos que você passa a perceber, a mostrar para as pessoas que você tem o algo mais, a diferença que você faz luz mediante aos seus negócios. Então eu acho que voltar para ele toda e qualquer direção faz a diferença. Né? É muito importante, na verdade, você se voltar a Deus em todos os momentos, em todas as escolhas, né? A nossa rotina faz parte. Então, os bons negócios... Você olhar também o livro de Provérbios, que é o que nós estamos fazendo. Nós temos um GC, né, onde nós voltamos e também apoiamos empreendedores quinzenalmente. Nós fazemos esses encontros. E nós estamos, à luz da palavra, né, estudando o livro de Provérbios, que nos traz todo tipo de ensinamento. Então, acabam sendo aqui vários conselhos, né? Dedique-se a Deus, mas estude a palavra, enxergue e traga para si e para os teus negócios também a palavra de Deus, né, com as suas ações. E dentro do livro de Provérbios, ele traz para você ensinamentos de modo geral, para que você possa ter. Capacitação é algo extremamente importante também. Capacite-se para o seu negócio, né? Então, conheça o mercado no qual você quer atuar. Nós estamos falando à luz da palavra, mas não podemos esquecer da formação que você precisa ter. Então, conhecer o mercado que você deseja atuar, se capacitar para isso, entender qual é a melhor forma também de você atrair o seu cliente e como fazer vendas que sejam justas. Como você ser justo com o seu fornecedor, porque a relação ela é uma relação de ganha-ganha, né, para todas as pessoas com quem você se relaciona. Logo, você acaba pregando através das suas atitudes. Vocês já pegaram algum caso em que a pessoa estava com um conflito ali com o negócio e ela talvez pensou que não fosse isso que Deus queria para a vida dela, por isso que o negócio dela não estava indo para frente? Porque todo mundo passa isso pela cabeça. Com certeza, com certeza. Eu já passei por isso, né? A gente muito frequentemente tem esse conflito quando as coisas não estão dando certo. O que a gente percebe que é direção de Deus ou realmente é uma fase que você precisa atravessar e ser resiliente? Não existe uma resposta certa para todos os casos. O que existe é essa busca de direcionamento. Porque muitas vezes, eu posso falar da minha experiência, já participei de negócios que não deram certo e como eu falei para vocês, o meu negócio hoje, que é a minha editora, eu passei por uma fase muito grande de resistir diante da dificuldade. Então, por isso que eu digo assim que você precisa buscar a direção de Deus específica para a sua vida e para o seu negócio. E muitas vezes, realmente, as coisas não dão certo porque Deus está direcionando para ir para outra área, para ir para outro empreendimento. E não tem problema com isso. Muitas vezes a porta fechada, o não... ou o não êxito, o silêncio de Deus, na realidade, é uma preparação para você ir para outra fase, ir para outro negócio, outro nível. Então, o que eu digo para você, desistir, né, não é uma opção. A opção é buscar em Deus. E quando algo não dá certo e a gente está firmado na rocha, quando a gente está realmente recebendo direcionamento de Deus, vou fechar esse negócio aqui, eu vou sair dessa área que não está dando certo, mas eu vou para outra, debaixo do direcionamento dele, aí você tem êxito. É um êxito, não é um fracasso. Mas quando a gente muitas vezes desiste daquilo que Deus colocou para nossa mão como propósito de vida, aí realmente é um passo atrás. E essa conta um dia vai chegar. Por isso que cada um tem que buscar esse direcionamento de Deus. E, aliás, uma das coisas que a gente vai ter na conferência, eu posso falar, um dos palestrantes, vai ser o Sandro Gonzalez, que ele fala muito sobre isso. Inclusive, ele foi eleito um dos CEOs, falei da Forbes, tem crente na Forbes Brasil, pelo menos. Que bom. Ele foi eleito um dos CEOs mais admirados do Brasil, já há alguns anos. Ele é proprietário de uma das maiores transportadoras do Brasil hoje, e é pastor na Lagoinha, né, lá em Belo Horizonte. Então ele vai estar de forma especial na nossa conferência, falando sobre gestão de pessoas, sobre essa questão de propósito empreendedor. Juntamente também, que acho que eu esqueci de falar do André Câmara. O André Câmara, ele é um empreendedor serial cristão. E é muito interessante que tem várias empresas no meio digital, e uma delas gerou o Três Palavrinhas, que a gente conhece, como um dos maiores canais do YouTube infantil mundial, né? Ai, que legal. Então vai estar falando sobre inovação lá pra gente.
Bom, então já que você está falando da conferência, conta mais detalhes para a gente. Onde vai acontecer, como é que faz para a pessoa fazer a inscrição, o horário, né, dessa conferência. Conta todos os detalhes para a gente. Perfeito. Bom, a conferência vai acontecer no dia 20 de novembro, né? O 20 de novembro é uma quarta-feira, é um feriado, né? Agora praticamente nacional. Então, em São Paulo, em Osasco, né? Ele acontece em Osasco, na Lagoinha Osasco, que é a Avenida Maria Campos, 506, e a partir das 14 horas até as 20 horas. Dentro desse intervalo de tempo, nós vamos ter as palestras com todos esses nomes que eu citei e mais alguns outros que eu não citei. E vão ser palestras intercaladas e vai culminar, vai fechar com chave de ouro. Nós vamos ter um talk show com todos eles e um coquetel de encerramento. Então, ia ter um destaque desse talk show. Vai ter uma cabine da RTM, estou falando aqui em primeira mão, ao vivo. Uau! Spoiler morning, né? A gente ama, a gente ama. E nós vamos ter uma transmissão ao vivo em parceria com a RTM. Nossa legal. rádio favorita. Não sabemos ainda quem será escalado para ir, mas de qualquer maneira, qualquer pessoa que for vai fazer essa cobertura muito bem. A gente fica muito feliz aí com esse convite, né? É um privilégio, né, Luana? Ah, com certeza. Agora conta pra gente quem pode participar do congresso. Pode falar, Luana. Todas as pessoas. Todos podem. Então, independente de já ser, né, um empreendedor ou ainda estar com o negócio no rascunho ainda, né, o desejo. E, na verdade, assim, todas as pessoas, a gente expande para todas as pessoas porque são conhecimentos que ninguém te tira. Né? Você pode usar para a vida CLT, você vai usar para a vida empreendedora, você vai usar para a sua vida e como missionário de fato, para falar e levar a palavra de Deus, porque pessoas bem-sucedidas que estão num caminho, que iniciaram pequenos também têm essa condição de alavancar os negócios e falar de Deus ao mesmo tempo, né? Isso não é apartado, pelo contrário. Então, para todas as pessoas estão abertos, né, para que possam fazer essa inscrição. Nós deixamos, né, o Instagram do CRI, já tem o link na bio, onde ela pode fazer essa inscrição, né? O valor é um valor bastante irrisório, né, diante do potencial realmente e de todas as potências que nós teremos como palestrantes lá. Então, é para todas as pessoas. O Instagram é CRI Lagoinha Osasco. CRI Ótimo. Lagoinha Osasco. CRI Lagoinha Osasco. Tem muita gente querendo saber se vai ter a transmissão também aí. Ou vai ser só no presencial mesmo? Como é que vai ser? Vai ser no presencial e a transmissão vai ser nesse momento final do evento, que vai ter todos os palestrantes vão participar desse talk show. Legal. Então você que está em outra cidade, em outro estado, se programe para vir para cá e participar, né? Isso. Na região de Osasco ali. É bem no centro de Osasco, né? Muito perto central. daquela rua ali que tem o hot dog. Eu já comi aquele hot dog. Exatamente, bem no centro. Então Isso é de mesmo. fácil acesso, aproveitar o feriado para, né, adquirir conhecimento. É na frente do Super Shopping, que é um dos shoppings principais Aham. da cidade ali. É bem fácil de se localizar. E é também falar de outra surpresa aqui. Nós vamos ter um palestrante que não está nem no cartaz ainda, não entrou no cartaz, mas que ele vai vir direto da Grécia para Nossa. falar para a gente, Hugo Renato. O Hugo Renato é uma história incrível de vida, que ele foi ex-jogador de futebol e depois que ele se aposentou, ele buscou conhecimento, olha só. Tá? É Então, isso. aquele estereótipo que a gente tem do ex-jogador, que não consegue falar direito, não se capacitou, ele buscou capacitação. Hoje ele é mentor de empresários, tem uma empresa de mentoria de empresários na Europa, ele mora na Grécia e ele é empreendedor serial também, ele tem vários empreendimentos, imobiliário, ele tem uma agência de jogadores, ele tem escola para jogadores, então é um cara incrível, é autor, né, escritor de livros, e ele vem também fazer uma palestra, uma participação surpresa aí no nosso congresso, para você ver o que ele vai falar vindo da Grécia. Você vai ter que participar. Ah, com certeza. Reforça pra gente, então, os canais de comunicação, o Instagram, o site. Então, nós estamos, né, principalmente a maior divulgação é através do nosso Instagram, CRI Lagoinha Osasco. Então, repetindo, CRI Lagoinha Osasco, é onde ele pode, né, verificar todas as novidades em relação ao evento. A gente tem feito muitas publicações referente ao evento, então tem essas informações. E no link da bio já te leva, né, clicando aqui, já te leva à inscrição. Ótimo, e vamos ficando por aqui então com o nosso Fique Por Dentro de hoje, né, Luana? Daqui a Isso. pouco a gente divulga os ganhadores. E o tema de hoje foi Conference CRI 2024. A entrevista foi com Simval Filho, pastor, editor e jornalista, e Malu Santana, que é líder do Ministério CRI. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer recebê-los. Igualmente, Nós que viu? Deus agradecemos. abençoe muito vocês.